Olá, pessoal. Estou aqui para ajudar um pouquinho mais na compreensão da nossa matéria, que é ligação química. Na tabela periódica, a gente encontra na última família os gases nobres. Eles são considerados elementos químicos estáveis. Eles não combinam com outros elementos químicos. O hélio, ele tem 2 elétrons na última camada. Ele é o primeiro gás nobre aqui na família. E o restante possui 8 elétrons na última camada. Sendo assim, existe a regra do octeto. O que ela me diz? Que os elementos químicos, para conseguir estabilidade, têm que ter de 8 ou 2 elétrons na camada de valência. Camada de valência é a última camada da eletrosfera. Então, esses elétrons que estão na última camada são chamados de elétrons de valência. E para se conseguir a estabilidade, o elemento químico se combina com outro para conseguir ter de 8 ou 2 elétrons na última camada. Para ele combinar, então, e conseguir ter 8 ou 2 elétrons na última camada, ele pode perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Se ele perde ou ganha elétrons, ele está fazendo uma ligação química do tipo iônica. Se ele compartilha elétrons, ele está fazendo uma ligação química chamada de covalente. Quando é que acontece um tipo de ligação ou outra? Quando a ligação é entre um elemento químico chamado de metal e outro ametal, ou quando é entre um metal e um hidrogênio, a ligação química é uma ligação iônica, onde um perde e o outro ganha elétrons. Os metais vão ser considerados os cátions, aqueles elementos químicos que perdem elétron, e os ametais ou hidrogênio vão ser considerados ânions, eles vão estar ganhando elétrons. Quando a ligação alquímica vai acontecer entre um ametal e um outro ametal, ou entre um hidrogênio e um ametal, ou entre um hidrogênio e outro hidrogênio, a gente diz que é uma ligação do tipo covalente, onde esses elementos químicos vão compartilhar elétrons. Então, vai haver a formação de pares eletrônicos comuns aos 2 átomos. Tudo isso seguindo a regra do octeto, fazendo com que esses elementos químicos que estão combinando tenham de 2 a 8 elétrons na camada de valência. Sendo assim, a gente vai lembrar uma outra coisa, que os elementos químicos chamados de metais são da família 1A, 2A e 3A, e os ametais da 5A, 6A e 7A. Vamos dar um exemplo de ligação covalente. Na ligação covalente, a gente tem, por exemplo, a formação da molécula do gás oxigênio. O elemento químico oxigênio, ele tem 6 elétrons distribuídos na sua última camada. Então, a gente representa ele assim, olha. Cada bolinha aqui, olha, representa um elétron. Eu distribuí aqui ao redor do símbolo dele, que é a letra O, 6 elétrons. E aqui é a mesma coisa. Ele tem 6, ele precisa de mais 2. Então, ele vai compartilhar um par de elétrons com o outro aqui, ó. Então, quando eu for considerar aqui, ó, para ver se tem 8 elétrons mesmo na última camada, eu conto assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, ó, a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse vai ficar com 8 e esse aqui vai ficar com 8. Vai haver, então, essa formação aqui, ó, desses pares eletrônicos que vão ser parte dos 2 elementos químicos. Aqui é uma outra forma de representar esse compartilhamento de elétrons. Essa aqui é chamada de fórmula eletrônica e essa aqui de fórmula estrutural. Essa daqui a gente chama de fórmula molecular. A ligação entre o carbono e o oxigênio também é uma ligação covalente. Como que eu sei disso? A gente acabou de falar que a ligação covalente, ela ocorre entre um ametal e outro ametal. O carbono, ele está na família 4A, ele é um ametal. E o oxigênio está na família 6A, também é um ametal. Então, uma ligação acontecendo entre um ametal e outro ametal é uma ligação do tipo covalente.
Então, quando tenho alguma fórmula e eu quero saber se é uma ligação iônica ou uma covalente, eu recorro a essa regrinha aqui, olha. Quando é que acontece uma ligação covalente? Quando é que acontece uma ligação iônica? Para ver a ligação iônica, eu preciso ter os íons cátion e ânion. Então, eu tenho que ter uma ligação entre um metal e um ametal, ou entre um metal e um hidrogênio. Vamos pegar mais um exemplo de ligação covalente. O carbono e o oxigênio, que a gente já tinha comentado. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Se a gente for olhar na tabela periódica, ó, família 4A, 4 elétrons na última camada. Então, representa aqui os pares de elétrons dele. 2 de um lado e 2 do outro. O oxigênio precisa de mais 2 para completar 8. Ele tem 6, então ele compartilha com o carbono. E o outro oxigênio da mesma forma. Mas e o carbono vai ficar com 8? Vai. Ele já tinha 4. 5, 6, 7 e 8 aqui. Então, o carbono compartilhou elétrons com o oxigênio. Então, a gente tem aqui, ó, a fórmula estrutural, a fórmula eletrônica e a fórmula molecular. Eu imprimi aqui, olha, para ficar facinho de vocês relembrarem. Exemplos de fórmula eletrônica, estrutural e molecular, com a fórmula da água, que também é uma ligação covalente. Por que eu sei que ela é covalente? Ela acontece entre o hidrogênio e um ametal, que é o oxigênio. Hidrogênio e um ametal, que é o oxigênio. É um tipo de ligação covalente também. A ligação iônica, a gente vai representar sempre do lado esquerdo o cátion e do lado direito o ânion. O cátion é o íon positivo, ele está perdendo elétron, e o ânion é o íon negativo, ele está ganhando elétrons. Na hora de escrever, a gente vai colocar a valência dele aqui em cima, por isso que é importante saber o que é valência, identificar se ela é positiva ou negativa, para saber o lado correto de colocar os elementos químicos na hora de fazer a fórmula. E é só escorregar, ó. Do cátion vem para cá e do ânion vem para cá. E a representação dele vai ficar assim. Olha só. Eu tenho aqui, ó. O Ca tem a valência mais 2. O cloro tem a valência menos 1. Esses dois elementos químicos aqui vão fazer uma ligação química. Que tipo de ligação química? O cálcio está aqui, ele é um metal. E o cloro está aqui, ele é um ametal. Ligação entre metal e ametal do tipo iônico. Então, um vai estar cedendo o elétron para o outro. O cátion, ele vai ceder 2. Desculpa, vai perder 2 elétrons. Então, vai ficar uma carga mais positiva. E o cloro vai ganhar 1. Para fazer essa ligação, ó, como o cloro precisa só de um elemento químico, a fórmula vai utilizar 2 cloros e 1 cálcio. Então, para poder chegar na fórmula do composto iônico, é só eu descer, colocar aqui embaixo a valência, só o número, sem o sinal, e aqui embaixo a valência do cloro. Então, é só escorregar para o lado oposto, que a gente já tem a fórmula do composto iônico. Espero que tenha ficado claro. Quando a gente pega um elemento químico que a gente não sabe aonde ele está, para saber quantos elétrons tem na última camada, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica. Descobrindo quantos elétrons ele tem na última camada, eu descubro a valência para poder montar a fórmula do composto iônico. Qualquer dúvida, é só postar aí.